bom? José Luiz de novo aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre qual que é o papel da indústria dentro da cadeia de consumo e como que estão acontecendo os movimentos nesse momento histórico nosso e qual que é a visão que os nossos painelistas de hoje têm sobre o investimento no cliente pela visão da indústria. Tá? Hoje a gente está com um belíssimo time de peso para o nosso painel gravado. Lembrando que amanhã, e eu falo amanhã do passado, amanhã, dia 30 de abril, a gente tem o nosso painel ao vivo, que vai encerrar todos esses bate-papos com orientações um pouco mais pé no chão de como vocês, indústrias, como vocês, varejistas, podem seguir nesse momento tão difícil, mas com dicas práticas de como que vocês conseguem evoluir dentro do negócio de vocês. Obrigado por ter acompanhado a gente em cada um dos conteúdos. Eu queria agradecer os 4 panelistas de hoje e deixar aqui o espaço para vocês se apresentarem, e aí a gente dá continuidade no nosso material de hoje. Obrigado. Bom, eu sou Patrícia Cotti, eu cuido da parte de planejamento e da parte de da Vivem. Também tenho uma atuação como diretora do BEVAR, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo. O mercado de consumo sempre foi o meu mundo. Sou professora também da parte de tendência, cenário de mercado e comportamento do consumidor da FIA, muito na parte de varejo. Eu acho que a ideia hoje aqui do painel, como o Zé bem apresentou, é a gente trazer um pouquinho de um olhar daquilo prático que pode ser feito. Acho que tem muita coisa sendo dita, né? O fato é que a gente ainda tem muita coisa aí pela frente e incertezas, mas tem coisas que a gente já consegue tocar e preparar as nossas operações para, né, e sobre. E eu acho que é um pouquinho da ideia da gente discutir hoje aqui isso diante de toda a cadeia, a indústria, distribuidor, varejo e, acima de tudo, o consumidor final, que é quem está no centro de tudo isso. Eu sou a Sabrina, Sabrina Freitas, pode me chamar de Sá, todo mundo me conhece como Sá. Eu sou do Grupo Globo, cuido da área de licenciamento de marcas, então os produtos licenciados das marcas do Gloob, GNT, Off, Multishow, área de games também, esportes, e as marcas da Globo são marcas que hoje estão no meu portfólio, né? Tem um histórico de trabalhar em consultoria, tem um olhar mais das exatas, sou engenheira, mas acabei indo para esse mundo das marcas, então misturo um pouco as coisas, sou bem de novos negócios, mas tem há quase 4 anos eu estou trabalhando com licenciamento de marcas, e isso tem me dado uma possibilidade de estar muito próximo de muitas indústrias diferentes. Hoje a gente tem 60 empresas fazendo produtos licenciados com as nossas marcas, das mais diferentes categorias, e isso acaba ajudando a ter um pouco dessa visão. Eu espero que hoje aqui a gente consiga ter uma visão bem otimista e achar um monte de oportunidade e pensar em soluções, em caminhos e talvez trazer alguma coisa diferente, algum insight, né, alguma ideia legal para o grupo aí, para quem estiver agora passando por esse momento, que é um momento difícil, mas que com certeza vai passar. Né? Se temos uma certeza, é essa. Bom, bola agora para mim, antes de mais agradecer o convite ao Zé e a todo o time. Eu sou também o Xará, José Guedes, japonês pelo sotaque, dá para reparar, né? Mas bastante otimista. Estou na NPD diretamente desde 2016, quando a NPD abriu o escritório no Brasil. A NPD é uma das top 10 empresas de pesquisa de mercado no mundo, e nessa área de brinquedos e de monitoramento de market share é aquela que também é a expressão. Nós hoje, presentemente, estamos cobrindo cerca de 14 mercados. Como falávamos em off, antes de lançar aqui a abertura do nosso bate-papo, há um período pré-Covid e há um período durante o Covid, que é o que estamos vivenciando e que queremos logo que acabe, e seguramente vai haver um momento pós. Nós tentamos olhar para o copo meio cheio e temos monitorado algumas oportunidades. Temos sentido que da parte do varejo há uma adaptação. Alguns estavam um pouquinho talvez mais avançados, outros tiveram que se reinventar on the flight, outros estão demorando um pouquinho mais, e a própria indústria. Então isto é tudo novo para todo mundo,
mais ou menos ao mesmo tempo e desde empresas nacionais a grandes multinacionais obrigaram uma readequação imensa. E eu acredito sinceramente que nada ficará como é, apesar de nós falarmos em voltar ao normal. Acho que o normal da amanhã não vai ser o normal de hoje e não foi o normal de ontem, mas de uma forma super otimista e construtiva. Acho que vai ser interessante trocar umas ideias, dar algumas ideias daquilo que nós vamos observando e precisamente tentar dar a volta o mais rapidamente por cima a toda esta situação que nós estamos vivenciando hoje. E passo a bola para a Célia. Oi, gente, eu sou Célia Bastos, trabalho com o José já há muitos anos e começamos a trabalhar juntos novamente agora na NPD há quase 4 anos. Hoje a gente vai trazer para vocês algumas ideias, um panorama do que a gente está vendo e sentindo durante essa etapa agora de mercado, né, durante o Covid-19, e como isso tem impactado os negócios dos nossos clientes e dos varejistas e quais são as alternativas que a gente enxerga para esse momento tão delicado e de tantos desafios. Tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Bom, para começar, um tópico que vem aparecendo muito, inclusive pré-Covid, queria entender com vocês um pouco sobre qual que é o efeito de um movimento tão inesperado, que é um problema de saúde global, para os players. E aí, quando a gente fala de players, obrigado pela Cote por deixar claro, de fato, quais são os players. Então, o produtor, a indústria, o distribuidor, o varejo, o consumidor, cada um deles dentro dessa cadeia. Queria entender o que vocês acham que é o efeito para cada um deles. Se o efeito é igual para todo mundo, enfim, peculiaridades entre eles. Tem uma parte do efeito que eu acho que acaba, sim, sendo muito parecida, que é a parte de comportamento de consumo, né? Que está em qualquer um dos ambientes, mas cada elo acaba tendo algumas características e peculiaridades, e até em relação ao momento em que isso chega para ele, ou com relação à sua gestão de estoque específica, ou com relação à sua parte operacional de malha produtiva, ou então com a frota logística e barreiras ou não barreiras de chegar em cada um dos estados, e volumetria de você conseguir fechar um caminhão para conseguir chegar naquele lugar com um mix de produto que seja além do alimentar, que é o que circula mais fácil, né, e o que está mais permitido circular. No varejo você tem as questões das lojas, então os movimentos de comportamento do consumo, que eu acho que são os movimentos que se perpetuam ao longo do tempo, eles acabam sim sendo muito parecidos. Agora, você tem alguns detalhes que são o core da organização que mudam muito em razão de aonde você está nesse cenário, né? Eu ia corroborar também aquilo que foi dito pela Patrícia e acrescentar um pouco mais. Eu expandiria além da nossa realidade do Brasil e neste setor específico que a NPD monitora mais proximamente no Brasil, no setor de brinquedos e de licenciamento, o mundo, de uma forma geral, desde 2018, vinha vivenciando todo aquele efeito do Toys R Us, né? O Toys R Us, se nós quisermos, para o mundo dos brinquedos, e óbvio, salvaguardadas as diferenças, foi meio que um Covid antecipado, porque foi um grande baque, ninguém imaginaria que um varejista daquela dimensão, daquela relevância, pudesse basicamente quebrar e praticamente sair de um cenário de varejo em que ele tinha uma posição dominante, era uma grande empresa de referência para um setor específico. E quando falo neste específico, falo dos brinquedos e falo da Toys R Us, como poderia ser outros varejistas que no Brasil também apareceram e desapareceram, e o impacto que isso acaba por levar a determinada indústria, a determinado setor específico e cadeia de varejo. Então eu acho que para a indústria de brinquedos como um todo, mundialmente, olhando para o Toys R Us, nós fomos monitorando nos 2 últimos anos, o impacto foi significativo. Então poderemos até atrever-nos a dizer que o reflexo ou a capacidade de ultrapassar esse facto apenas agora estava mais ou menos a ser conseguido. E quando olhamos para os principais mercados, os outros varejistas e outros novos varejistas e canais puderam absorver esse buraco que ficou em aberto. Tá? Então eu acredito que a empresa tinha-se conseguido quase que finalmente ajustar a essa nova realidade. E entretanto aparece uma situação
completamente nova e de âmbito mundial. Ou seja, e que pega todo o processo de A a Z, desde a produção, à logística, ao transporte, ao varejo, ou seja, ao consumidor, ele é transversal no mundo inteiro. Desde os principais polos produtivos, e nós sabemos que há muita importação precisamente do mercado em que tudo começou, da China, e os demais países onde os produtos são produzidos. Então, o nosso entendimento é que este efeito do Covid, ele chega num momento em que meio que, neste setor específico do mundo dos brinquedos, se estava reinventando e readaptando. E nós aquilo que temos conseguido observar, que a Patrícia também mencionou, é que estão aparecendo certas oportunidades, estão aparecendo certos movimentos e a adaptação de varejistas da indústria, do próprio consumidor, tem sido bastante positiva. Óbvio que há algum receio, óbvio que se tem priorizado determinado tipo de bens em detrimento de outros, mas neste setor de licenciamento, neste setor de brinquedos especificamente, estão aparecendo inúmeras oportunidades. Então, nós quando olhamos os principais mercados, isso aconteceu em alguns países, surpreendentemente, até após, algumas semanas após a entrada do Covid, os mercados ainda foram tendo comportamentos positivos. Aqui no Brasil nós aguentámos durante um tempo, as 2 últimas semanas foram trágicas, a última menos trágica, porque tivemos muito fechamento de loja física e obrigou uma reinvenção muito grande por parte dos varejistas e da indústria para lidar com essa nova situação. E agora, o que é que nós vamos fazer? Ou seja, como é que nós vamos escoar o produto que está no canal e com momentos super importantes para o mercado, né? Vamos ter agora o Dia das Mães, passamos a Páscoa, quer dizer, temos alguns marcos importantes para o mundo do brinquedo. Se espera que para o segundo semestre, que representa 65% a 70% do volume do ano, as coisas já estejam mais atenuadas ou ultrapassadas, mas quer dizer, a previsão do segundo semestre, ela já foi feita, a produção estava em momento de desenvolvimento, não é? Então, como é que tudo isto vai repercutir? Será que vai ser o Black Friday? Será que vão ser as promoções de Natal? Será que vai ser para o início do ano que vem? Então, todos estes questionamentos vão obrigar a uma reflexão grande em todo o processo produtivo, né? E na indústria como um todo. Eu acho que dá para segmentar os clientes, assim, pensar em impacto e pensar nas empresas. Acho que dá para fazer diversos tipos de segmentação para poder pensar nesse impacto. Uma delas que eu acho que é bem relevante é entender assim, o nível de avanço em que aquela empresa já está no mundo digital. Eu acho que a gente meio que no último mês, talvez a gente fez o que a gente levaria 2, 3, talvez até mais anos para fazer e de repente muitas empresas fizeram em 15 dias. Então, acho que dá para separar um pouco. Tem alguns tipos de negócio que estão mais vinculados, por exemplo, à experiência, em que você depende do contato, e esses naturalmente, da relação que a gente tem, eu tenho alguns parceiros nesse negócio, e esses acho que são os que vão sofrer mais, né? E aí tem até uma gestão mesmo de sobrevivência e de como é que a gente consegue passar por esse momento e uma gestão financeira e um trabalho aí que os CFOs provavelmente estão trabalhando pra caramba para poder garantir a sobrevivência dessas empresas. Então, outro dia eu estava conversando até com uma pessoa que é desse segmento e ele, na verdade, é multinacional e ele viveu a experiência no México com H1N1. E aí ele estava contando sobre, assim, mesmo depois que você passa do período, né, a gente tem um período de quarentena, depois disso que a gente volta para a vida normal, como o Zé falou, ainda assim as pessoas vão levar um tempo até retomar alguns hábitos de antes. Então, quanto tempo depois da vida normal você vai voltar a ir para o cinema, vai voltar a ir para o teatro, ir para lugares onde tem muitas pessoas junto, né? Lá levou em torno de 10 semanas. Então, isso já dá para a gente, estamos falando em mais de 2 meses e meio, talvez, depois do tempo de corona, né? Então, essa talvez seja uma indústria que vai sofrer um pouco mais, porque ali a presença é muito importante, né? A gente tem algumas empresas que eu acho que estavam adiando um pouco essa coisa da digitalização, e aí também essas estão tendo que correr atrás do prejuízo, né? Agora, também tem uma galera que já estava trabalhando e já tinha e-commerce, e o que eu tenho visto de alguns dos nossos parceiros, às vezes crescimento de 100%, até 400% de crescimento em venda, porque
já estava se preparando, já estava fazendo o dever de casa, né? E aí conseguiu capturar um momento desse de oportunidade, conseguiu se capturar. E aí eu acho que também fica muito importante, torna muito clara, né, qual é a relevância de você estar linkado, às vezes, com coisas que parecem inovação e, de repente, viram o novo normal, né? E aí, quando você pensa nesse tipo de empresa que já tem o e-commerce, a quantidade de oportunidades que vão surgir ali, porque ela começa a gerar tráfego no e-commerce dela, começa a captar dados, começa a poder testar tudo que já fez com uma escala muito maior. Eu imagino que a gente, inclusive, vai ter oportunidades aí mais para frente de aplicar, talvez, VR, né, realidade aumentada, realidade virtual, como formas de experimentar produto. Acho que já tinha alguns varejos e mais inovadores no Brasil trazendo esse tipo de tecnologia, por exemplo, para dentro da loja, né? Talvez você vai comprar uma roupa e não necessariamente vestir, você só usar uma tecnologia dessa, e aí com esses, né, com essa situação em que a gente evita o impacto, evita o contato, evita o deslocamento, talvez também surjam oportunidades para esse tipo de solução. Então, eu vejo ainda, talvez eu separaria, sabe? Dependendo de em qual grupo você está, talvez você tenha que lidar com a situação diferente e seja mais uma ameaça ou mais uma oportunidade. Não sei, uma das segmentações, acho que tem muitas outras. Eu acho que a gente está alinhando esses temas todos aí de desafios pós-Covid, durante Covid, entregas, etc., sob a nossa ótica social, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha especificamente no mercado brasileiro, a gente tem uma pirâmide social, vamos dizer, bastante humilde do ponto de vista de poder de compra, né? E aí eu imagino que para brinquedos e também para outras categorias, mas falando por brinquedos, o Brasil vai sofrer aí um shift de comportamento e aonde os brinquedos com preços mais atraentes podem ganhar um protagonismo maior, né? Então, sempre vai existir a classe A, a classe B, que vai investir num brinquedo um pouco mais caro, mas com o aumento do desemprego, que certamente vai acontecer, e a insegurança das pessoas, né, com o dia de amanhã, isso pode criar um efeito de migração para produtos mais baratos, né? E a gente está falando do Brasil, isso sem entrar nas questões regionais, como o Norte, Nordeste. Então, eu chamaria atenção para essa questão, não só apenas no que a gente vê dentro do nosso universo, né, que poderia ser até uma bolha, mas e depois? Depois que as lojas de brinquedos, que as lojas de departamento retornarem ao funcionamento, como vai ficar a venda desses brinquedos? Que hoje a gente está vendo uma força muito grande no nosso dado semanal daqueles brinquedos mais baratos, né? As compras por, vamos dizer, por conveniência, elas acabaram, né? Então, e você também tem jogos e quebra-cabeças sendo comprado, mas você não vai comprar 3 jogos iguais. Você compra um, você joga, você guarda, né? Então, a gente precisa pensar um pouco melhor ainda, elaborar o que nos aguarda depois que isso passar ou que a gente sair dessa fase crítica. Uma coisa que eu venho visto basicamente em todas as categorias de produto, em todas as verticais, o que eu venho sentindo das movimentações é que, obviamente, as pessoas estão ficando mais em casa, espero eu que todo mundo esteja em casa, e tudo aquilo que é de experiência familiar e de juntar as pessoas e fazer coisas junto, elas estão aumentando. E aí eu acho legal isso de ouvir vocês, que tem uma base muito grande para produtos mais voltado para infância, início da adolescência, enfim, infanto-juvenil, jogos de tabuleiro, enfim, jogos onde você possa ter, já que eu não estou tendo experiências fora da minha casa, de que forma que eu consigo ter experiências dentro da minha casa. Vocês já percebem o aumento nesse tipo de produto?
A gente lá no clube está fazendo está conversando com as pessoas, né? A gente tem muito esse hábito de conversar com as crianças, de conversar com as famílias, fazer muita pergunta para poder entender sobre o comportamento deles, né? Uma das coisas que a gente está vendo, uma das atividades, tem algumas, acho que muita atividade em família, mas uma atividade que está chamando a atenção é o cozinhar em conjunto. As crianças estão cozinhando muito em conjunto com os pais, e isso é uma coisa que está vindo. E aí acho que de novo daquele mundo que o Zé está falando, né, do pós-Covid, do processo que a gente vai até chegar nessa novo cenário, né? A gente precisa entender as transformações que vão acontecer e até o tempo que isso vai, né? O tempo que esse cenário em que a gente está vai levar, porque isso também impacta em o quanto esses hábitos vão ser incorporados de verdade ou de repente vão ser só uma coisa passageira, né? Mas por exemplo, o hábito de cozinhar, que é uma coisa que está se construindo como uma atividade em família, né? E essas crianças, será que essas crianças vão incorporar isso? Será que isso muda o consumo? Será que isso dá abertura para outros tipos de produto ou produtos de consumo infantil, mas em que a criança tem aqui, que o produto de consumo infantil de alimentos, geralmente, a grande maioria, tenta até dar uma autonomia para a criança, né? O que é bom. Mas será que a gente faz um movimento diferente com esse... E aí dúvidas, né? De que a gente não tem as respostas. Mas num movimento em que a criança passa a querer manipular mais o alimento ali de alguma forma. Então, acho que isso são alguns sentimentos que a gente está começando a ter. Porque é isso, está tudo muito no início. A Célia falou sobre uma questão de migração para produtos mais baratos. Eu acho que isso é uma dúvida que eu super tenho, assim... Né, do que vai acontecer, como é que vai ser o Dia das Crianças, por exemplo, que é uma data bastante importante para consumo para produtos infantis. A maior parte, eu não sei se o pessoal da NPD tem uma opinião, mas eu fico aqui na dúvida, será que a crise vai pesar mais e aí a pirataria vai crescer e aí os produtos mais baratos que vão ganhar no jogo, então os produtos vão... Né, a gente já vem de um movimento de longo prazo dos brinquedos, né, falando especificamente desse segmento, os brinquedos se simplificando, se tornando com menos features, né? Menos áudio, menos coisa importada, menos mecanismo no produto simplificando, muito para competir com essa questão do preço, do ticket médio que vem baixando, né? E aí talvez numa situação dessa de crise e que o dinheiro pese mais alto, a pirataria provavelmente crescendo também, né? Como uma opção, porque infelizmente a gente ainda, né, consome muito pirataria no Brasil. Ou será que tem uma outra coisa, e aí que é dúvida também que a gente vem aqui especulando, né? Será que de alguma forma os pais vão querer até compensar essas festas de aniversário perdidas, esses momentos de celebração perdidas, e aí no Dia das Crianças deixa eu dar um presente mais legal, ou ter um momento mais marcante, ter uma celebração, como vocês falaram, né? Eu acho que e aí, somado a isso tudo, tem uma coisa de expectativa do consumidor também, porque quando você começa a experimentar, né, e muita gente vai experimentar o ambiente digital pela primeira vez, aí você, sei lá, você compra no Uber e você, né, você usa o Uber uma vez e aí você tem um problema, você entra lá e você cancela uma compra com um clique, como é que você lida depois na hora que você tem que cancelar algo e você passa por um processo, uma burocracia gigante? É diferente, né? Você começa a não aceitar mais tanto. Então, eu acho que essa experimentação também vai mudar a expectativa do consumidor. Eu gostava de acrescentar também aquilo que foi dito, tanto pela Sá como pela Patrícia, resgatar aqui 2 pontos. A questão de como é que eventualmente poderá ser o varejo e a nossa interação no pós-Covid, porque, sem dúvida nenhuma, que o comportamento do consumidor vai mudar. Nós próprios vamos ter algum receio de grandes espaços comerciais, de grandes aglomerações de pessoas. Como é que isso vai ser administrado? Porque hoje, claramente, os varejistas que estão dentro de grandes superfícies, eles foram os primeiros a serem impactados, os primeiros a ter que se reinventar, porque aqueles que têm uma característica mais de grande superfície, ou supermercadista, ou com loja de rua, tiveram mais algum tempo para se preparar até um lockdown real. E nós sabemos que nem todos, efetivamente, o fizeram 100%, porque quando temos que sair por alguma situação ou outra, vemos que algum lojista ou outro está com a porta falando fechado, mas se você bater na porta, quase que você consegue comprar alguma coisa. Então, eu acho que um food for thought, até para o mercado como um todo e para os próprios varejistas, quando cair a barreira do lockdown, como é que vai ser? Porque eu acredito claramente que o fluxo dentro das lojas, sejam elas lojas de grande superfície, que eu acho que dentro de shopping centers, acho que essas vão ser seguramente mais afetadas e por
por um período maior, porque as pessoas vão ter uma resistência maior a voltar a esses grandes centros de fluxo de pessoas e de eventual contaminação se ela se propagar por mais tempo. E mesmo que sejam lojas de rua, lojas de grande dimensão, vai haver um controle de entrada, vai haver um controle de acesso. Se você passar na rua e olhar e vir que a loja está muito cheia, você vai querer entrar ou você vai ter receio. Então, eu acho que isto, do ponto de vista de varejo, e até do ponto de vista empresarial, de escritório, de empresas com números de funcionários relativamente grandes, vai nos fazer pensar um pouco de qual é que será o melhor modelo. Eu acredito que, talvez de uma forma muito surpreendente, a grande maioria dos casos, as empresas e os empresários estão dando conta que é possível trabalhar da home office. Falando por nós, eu acho que trabalho mais hoje que estou em casa, pela quantidade de calls, pela quantidade de e-mails, pela quantidade de interações que nós temos que ter no dia a dia, do que quando estava no escritório. Fora que estou muito mais tempo sentado do que aquilo que deveria e que gostaria. Então, é assim, logo aí eu acho que tanto do nível de varejo, talvez o modelo de loja ao qual nós estivemos acostumados até hoje, ele vai mudar, pelo menos alguns, provavelmente eles vão optimizar, eles vão ver que não há necessidade de terem espaços físicos tão grandes, de terem o famoso Pareto nas lojas em que 20 ou 30% dos produtos vendem e o resto é um display de produto que está lá, estoque que está lá, que não gira e que gera uma dor de cabeça para todo mundo, para ele, varejista, para o distribuidor, para o fabricante, para a produção. Então eu acredito que numa situação pós-Covid nós vamos ter novos formatos de loja, talvez como nós falámos também o online, o virtual, a realidade aumentada, ela vai ganhar uma outra dimensão, uma outra relevância, uma outra importância mais rápida do que aquela que nós imaginaríamos. Essa por um ponto, olhando para o lado do varejo como um todo. Do ponto de vista do consumo, nós temos alguns indicadores e, infelizmente, os 14 países que nós monitoramos, o Brasil é disparadamente aquele que tem o menor número de brinquedo vendido por criança. Se eu não me falho a memória, o nosso indicador é 2,4 brinquedos por ano. Ou seja, as crianças no Brasil, se nós fizermos uma conta, número de brinquedos vendidos versus número de criança, é muitíssimo baixo comparativamente ao país que aparece logo depois, que a Célia poderá confirmar, não me lembro se é o México, que aparece já com 6 ou 8 ou algo assim. Então, assim, nós já temos uma situação deficitária. A questão preço eu também concordo. A questão preço pode ser relevante em determinado nível, mas não é tão relevante assim. Vive exemplo do bonequinho do Lucas Neto. Eu não queria falar grandes marcas ou grandes pessoas, quer dizer, mas foi um fenómeno de venda. Aquele bonequinho custava R$149 e passou a ser um produto de desejo das crianças com um preço médio muito superior ao preço médio unitário da maioria dos brinquedos vendidos no Brasil e que vendeu bastante bem, considerada a realidade do Brasil. E seria um produto que, se nós falássemos, um produto de R$149, como foi lançado, vai vender o que vendeu. Não, à partida não. E temos outros exemplos de outros fabricantes com produtos também com um ticket alto e elevado que têm uma procura extremamente grande. Então, acho que é uma combinação dos dois. Eu sei que a indústria estava pleiteando, junto do Governo Central, alguma redução de impostos, no sentido de tentar dar uma dinâmica diferente ao mercado de brinquedos. Eu acho que isso, neste momento, deve estar num segundo plano, mas até comparativamente a outras indústrias que eu trabalhei, que nós monitoramos, sem dúvida nenhuma que um fator, que é o fator produção local, ele impacta e de que maneira na dinâmica dos mercados. Então, talvez, e fica aqui uma pergunta no ar, se o Mercosul funcionasse realmente como o Mercosul, não poderia ser o Brasil um hub de produção para uma região com a dimensão do Mercosul? Talvez passasse um pouquinho também por aí. Então, a questão da produção local para tentar baixar o preço, mas baixar o preço tirando, eu falo sempre numa parte tributária, não na parte do custo produtivo em si. Nós sabemos que dificilmente vamos ser tão competitivos quanto o mercado chinês, mas temos capacidade produtiva muitíssimo boa, porque numa série de indústrias se produz aqui com um ótimo preço, com ótima qualidade. Portanto, assim, eu acho que é uma combinação dos dois. Mercado nós temos, dimensão nós temos, poder aquisitivo temos até uma determinada escala, mas dá para fazer melhor do que tem sido feito até então. Eu acho que, sim, era a ideia que eu queria passar. Um lado, a questão do varejo em si, eu acho que claramente não vai ser igual ao que foi até agora, e a questão da produção e de como é que nós podemos dar essa dinamizada que falta
nos diferentes setores. Eu falo aqui de brinquedos, que é onde nós estamos mais focados, mas eu acho que isto é extensível a muitas outras indústrias. Só para complementar um pouquinho e até comentar um pouquinho dessa questão do preço, né, que o José, a Célia e a Sá acabaram falando da marca A pela marca B, e a gente obviamente não tem todas as respostas, mas a gente tem algumas das tendências de acordo com os comportamentos que foram acontecendo ao longo dos anos em qualquer outras situações restritivas. E eu volto à questão que eu falei lá atrás, né? Geralmente, em uma questão restritiva, você tem sim a troca do produto B, do A pelo B, mas você também tem um movimento contraposto. Eu vou fazer um paralelo só para a gente entender, porque eu acho que é a mesma dinâmica, só que em situações diferentes. 3, 4 anos atrás, a gente estava passando pela valeta, o varejo inteiro, né, com dificuldades e tudo mais, com dificuldades econômicas, e aí atacarejo crescendo, torto e à direita, pessoal trocando o produto A pelo produto B. Esse era o grande mote que se escutava até em todas as mídias, das pessoas com insegurança, que é o que gera essa restrição, ela gera insegurança, fazendo troca de produtos, para quê? Para guardar aquele dinheiro e fazer save, porque eu não sei o que vai ser no futuro. Um outro mercado que cresceu, uma que mais cresceu foi a atacarejo, né? A drogaria cresce sempre, então vamos tirar daqui. O outro que cresceu mais é aquele que a gente chamaria de premium 1+, não o premium, né? Mas aquela gourmetização. Então, assim, a brigadeiria, a paleteria, aquele eu vou me permitir de um lado de indulgência que não é tão caro, mas eu vou trocar aqui, exemplo, né? Produto de limpeza, eu considero mais positivo, mas uma vez por mês eu vou naquele restaurante ter aquele tipo de coisa. Então, quando você tem uma grande restrição, num curto momento está todo mundo em restrição, ninguém vai querer gastar mesmo, né? Mas, conforme você vai estabilizando, as pessoas que estão em muita restrição geram internamente dentro delas uma vontade de se permitir às vezes. Então, você tem um contraponto daquele produto em brinquedo, eu acredito que deva acontecer também, né? Como você deu o exemplo do bonequinho, enfim, vou permitir aquele brinquedo, óbvio que dentro de uma faixa que faça sentido, né? No premium também não, um exacerbado, fazer alguma coisa. Então, geralmente, a gente tem os dois movimentos acontecendo, um em maior volume e um em maior margem. A questão sempre fica no meio. Quem está no meio é quem mais efetivamente sofre. Isso considerando os comportamentos passados, mas, de novo, depende do tempo, depende de N fatores que, infelizmente, não estão nas nossas mãos. Então, a gente tem que tentar olhar isso e se posicionar da maneira que a gente consegue hoje. E eu acho, sim, que dá para trabalhar desde que a gente consiga fazer essas análises das categorias de indoor, outdoor, indulgência, reposição, como que está a minha precificação, como que o consumidor está olhando tudo isso. Queria puxar um pouco esse ponto de vocês e fazer uma provocação, né? Se eu sou uma indústria e eu estou uma indústria de brinquedo ou de qualquer que seja o produto e eu estou vendo esse movimento das pessoas ficando mais em casa, das pessoas tentando trocar as experiências outdoor por indoor, como que eu me reinvento, né? Aí eu sempre puxo aquelas histórias que a gente conhece, tipo Kodak, né? Uma empresa daquele porte morreu, né? Não respeitou o movimento de mercado, que foi um movimento extremamente lento, se a gente for comparar com o movimento que a gente está vivendo de Covid. Não se reinventaram, morreram. Nokia morreu. Pensando, já que a gente está falando muito de brinquedo, então hoje a gente vê, são experiências indoor, são experiências para tentar levar a experiência para todo mundo que está dentro de casa e conseguir fazer minha marca ser relevante, meu produto e minha marca ser relevante para essa galera que está forçadamente tendo que viver experiências indoor. O que as indústrias precisam fazer? Repensar os seus produtos e categorias de acordo com essa lógica. Eu acho que as pessoas precisam, as empresas, no modo geral, precisam olhar cada uma das categorias que elas vendem e pensar qual que é o papel daquele produto diante de uma dinâmica, seja indoor, seja outdoor, diante dessa nova conveniência que vem sendo estabelecida, né? E às vezes é muito mais uma maneira de você fazer a apresentação ou de você informar aquela utilização do que uma alteração do produto em si. A longo prazo é acompanhar essas tendências e do mesmo jeito que eu falei que a gente tem um indoor, na hora que terminar você vai ter um outdoor
muito forte. É que não vai ser o outdoor tradicional. E aí você tem uma questão de previsibilidade de produtos e de pensar em produtos que atendam essas demandas. Mas hoje, a curto prazo, o que você tem que fazer é, diante de tudo aquilo que eu vendo e que eu já tenho na minha linha de produção, como é que eu consigo pensar neste produto fazendo sentido nesta nova dinâmica do consumidor? Tem muito produto que é basicamente você trocar a forma de utilização e de marketing. Às vezes você estava divulgando isso como seja feliz lá fora e você vai divulgar, olha, você pode usar isso aqui dentro. Estou falando de uma maneira bem simplista, mas né? Ao invés de você fazer uma propaganda falando das pessoas felizes lá fora, você faz isso de uma maneira caseira, assim, uma coisa simples. Mas isso, imediatamente, para o consumidor, na cabeça dele, gera referencial, gera empatia. Né? Eu acho que essa é a primeira questão assim, básica. Tem várias outras que vêm diante disso. Eu queria destacar 3 pontos a esses da Paty. Eu acho assim, acho que com certeza precisa parar e ouvir o consumidor, entender. Também um dos processos que eu acho que valem é você fazer uma autoavaliação de quais são as reais habilidades da tua empresa, né, e do teu produto, qual é o diferencial dele, o que sabe aquela de volta ao básico, assim, deixa eu entender o que faz ele ser único e o que faz as pessoas efetivamente consumirem, e onde eu sou forte, né, onde eu consigo me diferenciar e ter vantagens competitivas que talvez meus concorrentes não tenham. Então, isso acho que é um ponto. O segundo ponto que eu queria falar é parcerias. Eu acho que a gente vai migrar para um modelo em que a economia criativa tende a se fortalecer. Parcerias talvez que a gente nem pensasse também no modelo normal, na vida normal, evoluindo, né, nos passos que a gente vinha, talvez a gente não viesse a pensar, mas que talvez agora faça muito sentido. Aí, quando eu penso em indústria e pensando até no brinquedo, eu penso muito acho que dá para se reinventar bastante na distribuição e pensar modelos diferentes. Assim, a gente tem visto dentro dos nossos parceiros de projeto algumas empresas fazendo umas junções assim que surpreendem, né? E eu acho que dá para pensar um pouco, é meio batido essa palavra, mas pensar fora da caixa, sabe assim, olhar, tá bom, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, mas é necessário nesse momento. Quem consegue fazer isso bem, talvez eu esteja olhando como concorrente e ele possa ser meu parceiro, ou talvez eu nem tenha nunca olhado para ele e ele possa passar a ser um parceiro muito relevante para mim e talvez os dois ganharem com algum tipo de junção dessa. Acho que o nosso mercado brasileiro pode ser criativo e pensar nesse tipo de coisa. E um terceiro ponto que eu queria adicionar também é que eu acho que a gente está num momento em que muitas marcas, muitas empresas estão se calando, né? Mas tem muita empresa que está assumindo um papel mais proativo, se colocando como marca e, através disso, gerando uma memória afetiva no consumidor, que talvez possa ser um dos gatilhos para, né, uma vez que o consumidor foi lá, experimentou a tua marca porque não tinha a que ele queria, talvez, de alguma forma, você vá construir algum tipo de lealdade com ele, né? Então, e aí eu penso muito também no colaborador, porque muitas vezes você constrói esse tipo de percepção de marca, né? E acho que o consumidor está esperando que as marcas manifestem uma empatia por tudo isso que todo mundo está passando, né? E a gente esquece o colaborador que está dentro de casa. E muitas vezes ele é um baita embaixador da marca, né? E quando ele consegue fazer essa fala e falar com o coração, acho que é engajante. Então, acho que seriam os 3 pontos, assim, olhar para dentro, pensar em parcerias e olhar e posicionar a marca, construir lealdade, olhar para o colaborador que está dentro de casa. Eu pegaria aqui no gancho da Paty e também outro da Sá, relativamente à questão de escutar o consumidor. Eu aqui dividiria até o consumidor em 2, o consumidor pessoa física e o consumidor pessoa jurídica. Tá? Quando nós falamos com parceiros de negócio nossos multinacionais, eles próprios muitas vezes reconhecem que muitas vezes não são escutados, que vem diretiva da matriz internacional, você tem que ter este produto, você tem que ter este sortimento, e se vira porque você tem que ter na loja, você tem que colocar no canal, você tem que vender, independentemente se o consumidor local está a fim de consumir esse produto ou não. Então, muitas vezes fica ingerível a quantidade de produtos de SKUs que eles têm que gerenciar. Eles têm que gerenciar internamente, eles têm que colocar no canal, eles têm que monitorar preço. Então, gera uma confusão imensa. Nós fizemos muitas análises pré-Covid nesse sentido,
para alguns parceiros dizer, cara, você está perdendo efetividade, você está perdendo eficiência do produto, porque você tem um portfólio imenso e você está substituindo 6 por meia dúzia, você está introduzindo novos produtos no mercado que eles são exatamente iguais aos anteriores, eles estão autocanibalizando, que é loucura. E eles, é difícil, às vezes, imaginem, para uma grande multinacional, aceitar que eles estão lançando produtos sem grande inovação, sem grande diferencial, que para o consumidor comum não é perceptível a diferença e não vai entender porque é que um é 10, 20, 30% mais caro que o outro. Então, sem dúvida nenhuma, eu, na questão do escutar, não apenas o consumidor, pessoa física como um todo, mas até a própria jurídica. Então, para as empresas, para as grandes multinacionais, talvez devam repensar o modelo interno. Assim, talvez escutar realmente mais e ver o que é adequado. Correlacionando com aquilo que eu já falei anteriormente, novos modelos de formato de loja que seguramente acontecerão vão obrigar isso, vão ser pressionados nesse sentido. Talvez alguns varejistas digam, eu não preciso de uma loja tão grande, eu vou cortar em 30%, em 50% o tamanho de loja, então eu quero optimizar a minha rentabilidade de metro quadrado. E isso também tem um custo para o lado do fornecedor do produto, seja brinquedos, seja qualquer outro. Ele tem um custo para estar presente, ele tem um custo para estar numa ponta de gôndola. Então esse modelo eu acho que também vai ser pensado. Nas parcerias, até durante este período, nós propusemos e conversamos com alguns parceiros de negócio de outras oportunidades de canais nas quais eles não estavam de todo presentes e que a situação obrigou-os a pensar em alternativas. Por exemplo, farmácias. Farmácias foi um segmento que realmente ele continuou de portas abertas e no setor de brinquedos praticamente nem estava presente. E eu posso-vos dizer que tanto em termos de varejistas como de fabricantes, nenhum tinha pensado em dizer, bom, eu posso tentar chegar dentro de uma rede nacional, de uma rede regional, de uma rede de bairro, de farmácia, e tentar fazer algum tipo de parceria, um banner no site, algum produto que pode ser relativamente fácil de colocar em exposição e que vai dar um retorno tanto para ele quanto para mim. Alguns varejistas conseguiram se reinventar, fracos inicialmente na venda online, eles utilizaram as próprias lojas, estando fisicamente fechadas, como centros de distribuição. Nós vemos na TV alguns varejistas anunciando que os próprios colaboradores começaram a ser vendedores. Colocaram aplicativos nos próprios celulares e eles vão vender para o grupo de amigos, para a comunidade em que estão e conseguem fazer a logística ou através do centro de distribuição ou utilizando a loja como microcentro de distribuição para a divulgação do produto. Então, a agilidade de alguns, eu acho que conseguiu dar, pelo menos, não colmatar toda a perda, mas atenuar. Ainda ontem, o diretor-geral de um grande varejista, ele disse, nós estávamos com quebra, se não me engano, de 70% das vendas e com o novo modelo que nós reinventamos ou inventamos no curtíssimo prazo, conseguimos atenuar de 70 para 48 ou para 45. Então, é um ganho, não é um ganho gigantesco, mas é um atenuar, se nós quisermos, de um efeito que é inquestionável e que não depende de nós. Então, eu correlacionaria sem dúvida nenhuma essas questões, não apenas consumidor, pessoa física, pessoa jurídica também, e na questão das parcerias, sem dúvida nenhuma, farmácias, gasolineiras, tem restaurantes, os entregadores, ou seja, tem tanta coisa que pode ser feita e que depois depende da agilidade. Se calhar, num passado relativamente curto e próximo, contratar-se-iam grandes consultoras para desenvolver um modelo de negócio para poder tomar estas decisões. Algumas destas decisões em algumas empresas foram tomadas no time. Então, era tomar a decisão ou eventualmente correr o risco de sumir ou de quebrar. Então, eu sinceramente, eu fico impressionado muito positivamente pela capacidade de alguns grandes empresários, alguns grandes varejos e indústrias que tiveram no processo de tomada de decisão de atuar. Eu acho que nós, saindo dessa zona de conforto para uma situação completamente inesperada, obriga-nos a ser realmente inovadores e obriga-nos a sair da zona de conforto e tomar decisões, tomar riscos, mas em muitas situações são bem-sucedidos, agregam valor. Gente, queria agradecer muito tudo que vocês falaram. Eu acho que o assunto cadeia de consumo dentro de tudo isso que a gente está vivendo deve ser um dos assuntos mais extensos e onde a gente poderia não perder, mas ganhar horas e horas e horas e horas falando. Eu fiquei, no meio disso tudo que vocês estavam falando, pensando em parceria, pensando em
ouvi o consumidor e ouvi a cadeia de consumo, eu fiquei imaginando né, completamente fora da caixa, né? Eu fiquei imaginando essas pessoas estão buscando experiências dentro de casa, e uma das coisas que vocês falaram foi experiências culinárias, experiências dentro da cozinha. Vocês acham que teremos alguns mashups entre marcas, tipo uma estrela com Tramontina, uma estrela com JBS, por exemplo? Vocês já viram alguma coisa disso em movimentação? É um dos caminhos? Queria pensar um pouco nessa viagem para a gente fechar o nosso papo. Quando a gente fala de parceria no mercado internacional, isso acaba sendo até bem comum, tá? Não necessariamente com esses segmentos que você falou, mas a gente percebe que uma parceria e partnership no mercado internacional é uma das maiorias das feiras, eventos e palestras, e é muito difícil você ter um grande caso de varejo que não conte com uma cadeia de parcerias por trás que faça aquele valor, né? Que a empresa de alguma maneira atua sozinha. No Brasil a gente tem as dificuldades da própria força histórica e cultura brasileira, porque a gente ainda fala muito, né, de sell-in, sell-out, mas no dia a dia é compra versus enfim, né, a parte comercial do varejo e tudo mais. Mas, sim, a resposta seria isso. Eu acho que lá fora a gente já tem exemplos de Uber com Starbucks, enfim, algumas coisas assim que saem um pouquinho da caixa, né, e que visam dar esse tipo de solução, e faz todo sentido para o movimento que a gente está vivendo hoje, né, e é justamente isso que a gente gostaria de ver e que a gente espera e que a gente tem recomendado cada vez mais para as empresas, né, que elas se unam para que elas saiam nesse movimento fortalecido e entendam esses comportamentos como comportamentos que afetam mais de um segmento e que, portanto, vocês conseguem fazer uma gestão de dados, troca de informações muito positiva nesse sentido. O que eu ia falar é o seguinte, você fez a pergunta, eu falei, nossa, eu fiquei aqui me coçando, porque a gente está fazendo, né, alguns projetos estão na cozinha para sair, né, já que a gente está falando de cozinha, mas eu ainda não posso falar deles, mas quando a gente fala de licenciamento, né, que é exatamente a área que eu lidero, né, dentro da Globo, a gente fala de licenciamento de marcas, basicamente eu estou falando disso, né, de parceria entre empresas, né, entre marcas que entregam um produto e uma história, um conteúdo para o consumidor, né? Então, do nosso lado, a gente tem as histórias, tem os conteúdos, tem os personagens, né? Tem os talentos, os grandes chefes, enfim, né? A Ladybug, que é a heroína, a gente tem os nossos ativos que são histórias, são conteúdos com quem as pessoas, o consumidor, seja criança ou um adulto, enfim, a gente tem os conteúdos com quem essas pessoas se relacionam. E a gente consegue entregar muito desse, né? A gente, até através dos nossos canais, né? Então, o GNT vem entregando uma série de vídeos que ajudam a pessoa, seja, vou montar o cantinho, que eu tenho meu cantinho ali para o álcool em gel aparecendo aqui no campus da tela, né? O cantinho da higienização, ou o off, né? O canal off, falando do momento zen, aquele momento para você relaxar, então trazendo ferramentas, a gente vai usando as nossas marcas, construindo histórias e tentando ajudar esse consumidor. E a gente consegue imaginar projetos em que a gente leva esse serviço, né, das marcas e essas histórias para produtos. Então, agora a gente está justamente aqui internamente trabalhando em uma série de projetos que vão para essa linha. Então, desde, por exemplo, a gente tem Just Dance, que é um game, né, que você dança, então se movimentar. Hoje está todo mundo dentro de casa. Eu, pelo menos, acho um saco malhar aqui na sala, tento, mas é chato, né? E aí quando você tem um jogo atrelado a essa experiência, já é outra coisa. Então, será que a gente consegue pegar um jogo desse que é uma coisa com quem o consumidor já se relaciona e trazer produtos para orbitar esse ecossistema e essa história que o jogo já constrói, esse relacionamento que o jogo já constrói. Então, eu estou trabalhando agora exatamente nesse tipo de parceria. Espero daqui a pouco tempo já ter algumas coisas que eu possa falar para vocês. A gente tem 2 que estão super quentes, mas eu ainda não está assinado o contrato, não posso falar. Ansiosos. Não, eu concordo. Eu acho que, respondendo, corroborando o que foi dito tanto pela Paty como a Sá, eu acho que espaço para parceria sem dúvida nenhuma, vai aparecer. Vai aparecer porque as empresas elas vão repensar os modelos de negócio necessariamente e vão tentar optimizar
todo o processo produtivo. Eu acho que vai ser um bom momento para chegar à conclusão, para dar uma limpada no guarda-roupa, fazendo um paralelo, dar uma limpada no guarda-roupa, jogar fora realmente aquilo que não é preciso e tentar optimizar aquilo que realmente vai agregar valor. Porque o próprio consumidor, nós, vamos olhar para os produtos, vamos olhar para os conteúdos de uma outra forma. O nosso relacionamento, eu acredito, vai ser necessariamente diferente, então vai abrir a oportunidade de parcerias entre setores, dentro dos próprios setores, para uma complementaridade e desenvolvimento de negócio. Eu acho que é inequívoco. Tanto a nível de conteúdos, quanto a nível de produtos, eu acho que é uma situação que vai necessariamente acontecer. Vocês viram o que aconteceu no curtíssimo prazo, não é? Algumas situações impostas, outras voluntárias, mas grandes indústrias mudaram radicalmente o espectro do negócio do dia a dia para tentar ajudar a combater esta situação. Eu acho que é o melhor exemplo que nós podemos trazer hoje. Queria só finalizar falando uma coisa que eu acho que é importante diante do segmento de vocês, diante do infantil, que o movimento aqui ele é muito maior, né? Porque o que a gente está construindo hoje, quando a gente fala de infantil, vão ser movimentos que vão ter reflexo no consumo daqui a 15 anos, 20 anos, quando essas pessoas tiverem efetivamente um poder aquisitivo alto. Né? Quando a gente muda os ensinamentos e as entradas, a gente muda necessariamente os comportamentos de saída. Né? Então, já era uma geração nova que estava acostumada com outras espécies de interações digitais, e a gente já estava preocupada com a maneira dela de aprender, que era uma maneira não tradicional de aprender, e muito mais voltada para pílulas de conhecimento. E na hora que você começa a ter esses outros inputs de mudanças de comportamento, a gente está falando de mudança de comportamento num longo prazo. A gente está mudando muita coisa para essas crianças, né? E elas estão num momento que é um momento de construção, de muita coisa. Então, assim, até as escolas estarem dando aula online. Então, assim, é uma mudança muito brusca, né? A gente vinha de acho que as gerações mais novas, principalmente, mas todo mundo com um nível de ansiedade muito alto. E aí, de repente, a gente enfrenta um momento como esse, que é um momento de altíssima insegurança, altíssima incerteza. Também, assim, acho que tem muita coisa acontecendo, que é uma pena que a gente não tem mais tempo, né? Porque é muita coisa acontecendo fora, né, nesse cenário, nesse ecossistema das empresas e de como as empresas interagem, de como as pessoas interagem com os produtos, mas também acho que tem muita coisa acontecendo dentro da gente, né? Que não dá para mensurar. E isso é uma coisa que me intriga bastante. Assim, acho que concordo com a Paty. A gente está falando de mudanças. A gente está vendo ainda a pontinha do iceberg, né? Acho que a gente está falando de mudanças de muito longo prazo, assim. Gente, muito obrigado. Obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para esse bate-papo. Gostei muito. A gente tem usado esse espaço para levar o máximo de informação para um ecossistema como um todo. E a gente também está ganhando bastante informação e aprendendo com cada um de vocês. Obrigado, Sabe, obrigado, Cote, obrigado, José, obrigado, Célia. Queria agradecer muito o time Globo e o pessoal do EP Group por ter disponibilizado tantos contatos para a gente conseguir criar essa trilha de conteúdo. Com certeza não fica só por aqui, a gente vai disponibilizar e fazer vários outros momentos de conteúdo. Só lembrando que esse bate-papo, esse painel, ele faz parte de algo maior, que são outros 9 materiais, e eles serão transformados para facilitar a absorção de todo mundo em outros formatos. Então, esse aqui é o vídeo, a gente vai ter diversos outros formatos para assentar um pouco as informações. A gente sabe que, se para a gente que já está acostumado, é muita informação, a gente ficaria aqui horas. Imagina para quem não está acostumado, para quem não tem tanta abertura para esse tipo de informação, para esse tipo de bate-papo. Então, obrigado para todo mundo que acompanhou a gente agora nos 8 materiais gravados e vai acompanhar a gente no Vulgo amanhã, que vai ser ao vivo. Obrigado a todo mundo, obrigado pela participação de vocês.